E aí pessoal, tudo bem aí? Aqui é Sebastião Grau, eu sou barista e empresário e hoje eu vim conversar sobre a cafeína e por que ela pode não ser uma amiga do seu café. Bom, a gente vai conversar sobre o que é a cafeína, como que ela interfere no seu organismo, como que ela interfere no sabor do seu café e algumas dicas de como você pode extrair mais ou menos cafeína do teu café, tá certo? Primeiro, o que é cafeína? A cafeína é um sistema de defesa da planta, ou seja, a planta produz cafeína para se defender. A cafeína não é uma substância inventada para te dar energia, para tu estudar para o vestibular, e ela mexe no nosso sistema nervoso central e mexe também no sistema nervoso central de insetos e parasitas, que são as pragas do café. Então, a planta do café produz a cafeína para se defender. Isso que é a cafeína. Para eu te explicar agora como que a cafeína interfere no nosso corpo, eu queria primeiro te ensinar sobre uma molécula que a gente mesmo produz, que se chama adenosina. Essa adenosina, o nosso corpo produz para te avisar que tu precisa parar para descansar. Essa adenosina é como se fosse o ponteiro de gasolina do painel do teu carro. Ele avisa que você daqui a pouco precisa parar para abastecer o carro. E a adenosina, ela entra nos receptores do nosso cérebro para alertar, para o nosso cérebro alertar o nosso corpo que a gente precisa parar e descansar. Para você ter uma ideia, se a gente não produzisse adenosina, a gente iria trabalhar até morrer. Então a adenosina ela tem essa responsabilidade de avisar o teu corpo que a gente precisa parar para descansar. O que acontece é que a molécula da cafeína, a estrutura da molécula da cafeína é muito parecida com a molécula da adenosina. E quando a gente consome a cafeína ela acaba ocupando os lugares nos receptores do nosso cérebro, que seria a da adenosina. Então a gente não tem a mensagem para o nosso cérebro que a gente precisa descansar. Isso faz com que a gente fique mais alerta. Ou seja, se a gente não precisa descansar, a gente precisa render. E isso vai dando impulsos para o nosso cérebro, que vai deixando a gente mais alerta. Só que você já deve ter escutado, você deve ter sentido, eu pelo menos sinto, que quando você toma café, você tem um pico de energia, daqui a pouco você tem uma baixa muito grande de energia. Dá um sono, uma sonolência, você fica muito mais para baixo. Isso acontece porque enquanto a cafeína está ocupando o lugar da adenosina no receptor do seu cérebro, o seu corpo continua produzindo adenosina. E quando a cafeína acaba, vem uma bomba de adenosina nos receptores do seu cérebro. Por isso que quando você toma cafeína, você tem um pico de energia, depois você tem uma baixa muito grande. É assim que a cafeína, resumidamente falando, lógico, é assim que a cafeína interfere no seu organismo. Agora eu queria conversar também sobre como que a cafeína interfere no sabor do seu café. Para quem já teve a oportunidade de ter acesso à cafeína isolada, a cafeína isolada ele é um pó branco, ele não tem odor nenhum, ele é inodor, e ele tem um sabor amargo, ele é mais amargo, ele é um pozinho branco amargo. Ou seja, a cafeína a característica amarga do café, ele vem também por causa da cafeína. Tem muitos outros fatores, lógico, que interferem para o sabor amargo do café. Desde torra também, o jeito que você prepara, mas a cafeína é um negócio que contribui com o amargor do café. Existem plantas de café que têm mais e menos cafeína. Quanto mais cafeína essa planta de café tiver, mais amarga ela vai ser e menos complexa vai ser também a bebida. Por quê? Porque quanto maior for o amargor, menos você consegue sentir o sabor do café. Para você ter uma ideia, tem duas principais plantas de café que a gente conversa bastante, depois eu vou fazer vídeo sobre isso para a gente poder explicar melhor. Mas é arábica e robusta. E no geral, hoje em dia já existem um desenvolvimento bem bacana nas plantas de café robusta para poder deixar esse sabor do café robusta também complexo. Mas no geral, plantas de café robusta, como o próprio nome já diz, são plantas que se defendem muito bem, ou seja, produzem muita cafeína. Então, resulta numa bebida muito mais amarga. Agora, a planta de café arábica é uma planta muito mais sensível, ela é muito mais suscetível a insetos e parasitas, porque ela produz menos cafeína. Então, ela, como resultado na xícara, ela é uma bebida muito mais complexa, porque ela tem menos amargor, certo? Então, dependendo da planta de café, a quantidade de cafeína, você consegue perceber que pode ter mais amargor ou menos amargor. Deixa eu te dar um exemplo bacana sobre a questão de como você pode extrair mais ou menos cafeína na bebida do seu café. Eu trabalho numa cafeteria, eu tenho uma cafeteria e eu gosto de tomar café expresso. A cafeína,
quando a gente tenta extrair, quando a gente extrai a cafeína no café, a cafeína ela é dissolvida em água, então você dissolve a cafeína em água quente. Só que a cafeína ela demora um pouco mais para dissolver em água. A primeira parte do café, que você passa o café, aquela primeira vez que você passa o café, no seu caso, em casa, você passa o café, aquela primeira parte que cai na xícara, ou que cai na sua jarra, são os óleos essenciais, gordura e aroma do café. No seu caso, em café passado. No meu caso, no café expresso, aquela primeira parte mais espessa que sai da xícara são os óleos essenciais, gordura e aroma do café. É só a melhor parte do café. Como a cafeína demora um pouco mais para se dissolver, ela começa a cair depois. Então eu preciso passar mais água quente sobre a mesma borra de café para ela poder começar a extrair cafeína. Por isso que eu gosto de tomar café curto. Quanto mais curto for o café, menor a incidência de cafeína. Porque quanto mais tempo eu tiver água em contato com o mesmo pó de café, mais cafeína eu vou extrair. Por isso que na Itália ou na Europa, o pessoal gosta de tomar bastante café, só que toma sempre ele curto, porque a incidência de cafeína é menor. Eu mesmo passo o dia inteiro tomando café aqui no meu café, para poder provar o café, ver como é que está a máquina, ver como é que está a bebida no geral, e eu tomo sempre o café bem mais curto, porque se eu fosse tomar café longo, eu ia passar mais água pelo mesmo café, eu ia extrair mais cafeína, ou seja, ele ia estar também uma bebida mais amarga e ainda por cima eu não ia estar sentindo realmente o sabor que esse café tem. Então, a incidência de cafeína na tua bebida depende do tempo que esse café, que esse pó de café, além, lógico, da espécie de planta que você está trabalhando. Depois tem outros fatores também, como a moagem, a temperatura da água, mas isso a gente pode explicar em outro vídeo. Mas depende também do tempo de contato, de infusão dessa água nesse mesmo pó de café. Por isso, como eu voltei, por isso que no expresso, quanto mais curto for o expresso que você tomar, menos cafeína ele tem, consequentemente, menos amargor ele vai ter, tá certo? Então, isso foi só algumas pinceladas que eu dei sobre cafeína, para vocês terem uma introdução sobre o assunto cafeína. Tem muita mais coisa para a gente conversar, mas para o vídeo não ficar muito extenso, eu acho que é isso. A gente vai conversando mais sobre o assunto café e cafeína, tá bom?